hora de sabermos então como anda o mercado do boi gordo, como iniciou a semana. Vamos começar então agora com Pedro Gonçalves, analista de mercados internacionais da Scott Consultoria. Muito bem-vindo. Uma boa tarde, Simone. Prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Mercado bastante agitado, né? Finzinho de maio, vendo bastante movimento aqui. Mercado bem agitado, não é? Então quer dizer que segue então pressionado, o mercado do boi gordo segue pressionado, Pedro? Exatamente, né? Diferente, um pouco diferente aí do que foi a última semana, né? Semana passada a gente já estava falando de pressão, queda de preço, por enquanto o cenário de estabilidade. Mas aí a gente começa a ver, né, gripe aviária, qual que é o impacto dentro da cotação da arroba do boi gordo, o que, que vai acontecer e tudo mais. Ainda até um pouco cedo para a gente começar a determinar aqui que foi a queda do período que a gente está vivendo em maio, devido à seca, né, aumento da oferta e tudo mais, e do que está sendo essa competição com carne de frango realmente. Porque se a gente pega todas as proteínas, normalmente esse período é de queda mesmo, né? Cai o preço da cotação do frango, cai o preço da cotação do suíno, do ovo, etc. E a carne bovina também, né? O período de maior oferta. Mas quando a gente teve aí a situação da gripe aviária, ficou um pouco difícil de dizer se ela potencializou ou não. Quando a gente olha para o mercado futuro começou a dar uma recuperada, mas ainda a negociação está meio brava, né? Pensando pelo lado do produtor. Hoje, considerando as praças aqui que a Scott Consultoria faz levantamento, praticamente São Paulo, algumas regiões ali do Mato Grosso do Sul e a região sul do nosso país que mantém a cotação acima dos R$ 300. Mato Grosso que vinha acompanhando hoje 295, R$ 297 por arroba, começou a ter uma pressão um pouquinho maior. Mas, pelo menos para o início da semana, o cenário é um pouco mais de estabilidade, né? Começando a enxergar um movimento de começar a subir, né? Para esse finalzinho de primeiro semestre, virado para o segundo semestre. Então, estabilidade neste momento, aqui, né, no finalzinho aí de maio, as coisas podem melhorar a partir do próximo mês, Pedro, já no próximo semestre. Em relação também à gripe aviária, está tudo muito cedo ainda, né, para se ter esse impacto, mas ele pode chegar a ser calculado, assim, já para os próximos meses. O que a gente pode ter aí em relação a isso? Pensando, né, no pecuarista, no produtor da bovinocultura de corte aqui do nosso país, o que é a expectativa nossa aqui na Scott Consultoria? Pelo menos essa semana, finalização de maio, pela primeira quinzena de junho, talvez não tragam tantas alterações do que está sendo para o mercado. O mercado deve ficar nessa faixa dos R$ 304, R$ 305 por arroba, até 310 aqui em São Paulo, né, utilizando São Paulo como referência. Ele deve ficar pressionado ainda para baixo. O mercado futuro aponta algumas recuperações, inclusive chegando, se a gente for ver mês a mês, até outubro praticamente só altas, né? Outubro, novembro, aqui o mercado futuro da Scott, né? O nosso levantamento, utilizando dados estatísticos, a gente confirma esse viés de alta também da B3. O segundo semestre deve ser bastante positivo pensando para o produtor brasileiro. Ainda essa finalização, terminando maio, começo de junho, deve ser pouco movimentado, não deve trazer tantas mudanças. Por mais que a gente esteja falando de uma exportação que vem muito bem, vinha muito bem também para o frango, agora a gente vê um comparativo, já começou a cair, né, o volume de exportação nosso, e vinha numa possibilidade de recorde para esse começo de ano, já tinha exportado mais do que ano passado, no mesmo período, né, comparando períodos iguais ali, quadrimestres, vinha bastante positivo. Agora o frango deve dar uma caidinha, mas a carne bovina deve continuar muito bem. Inclusive, falando de preços pagos aí pela carne bovina, a cotação aí da tonelada de carne bovina exportada está chegando aproximando ali nos US$ 5.200 praticamente, maior preço desde lá do meio do ano de 2023. E aí, quando a gente fala do impacto, né, dessa gripe aviária, qual que deve ser a situação, a gente está falando de um produto que tem um giro praticamente de 30 a 45 dias, né, que é quando o frango é abatido, né, toda a produção dele é um pouco diferente para o boi gordo, né? Quando a gente compara, é um ciclo de 5 anos. No frango é um ciclo de 45 dias, ou seja, o impacto que a gente deve ter é um pouco mais reduzido para a indústria começar a se reposicionar dentro do mercado. A gente não vê que esse impacto não deve sobrar tanto frango assim para o mercado. É claro que a exportação diminui um pouco, mas os países estão começando a ver que o preço do frango mundial começou a subir por essa menor disponibilidade, principalmente brasileira, que é um dos maiores exportadores de carne de frango do mundo. E eles devem começar a restringir mais o município de Montenegro, ou até mesmo o estado do Rio Grande do Sul, e comprar normalmente do Brasil. Claro que a gente fica com uma atenção um pouquinho maior ali para a China, qual que vai ser a movimentação deles, também a União Europeia, que vem bastante comprador, principalmente a Holanda comprando bastante nesse início de ano. Então a gente deve ter esses dois países, duas regiões, né? Observar um pouco mais com cuidado para ver qual que vai ser o impacto.
Por enquanto, é difícil dizer, mas a gente viu uma queda na cotação da carne, de todas as proteínas, na faixa do 1,5% para carne suína, até 4,5%, considerando o dianteiro de bovino para esse período, né? Pois é, Pedro, hoje o ministro da Agricultura, Carlos Favre, tem a audiência pública que a gente estava mostrando em relação à gripe aviária aqui no país, ele colocando, né, bem otimista, né, o lado bem positivo, falando que dos 160 países, né, que o Brasil exporta aí a nossa proteína, né, a de frango nesse caso, 128 países continuam abertos aí para a nossa proteína, né, para receber a carne de ave do Brasil, 13 fechados apenas para o Rio Grande do Sul e 24 aí colocando que não estão recebendo carne do Brasil todo. Mas, ou seja, ele dizendo ainda que existem 128 países que estão lá ainda recebendo muita carne. Você colocando aí em relação às exportações, não é? É um dado interessante que ele traz aí, 128 países abertos para compra, né, do frango brasileiro, né, Pedro? Exatamente, isso mostra o profissionalismo da nossa cadeia de produção pecuária. Inclusive, quando a gente fala dessa gripe aviária, a gente vê nos últimos anos que tiveram alguns focos em outros países. Estados Unidos está vivendo isso para esse momento, e em nenhum momento aconteceu esse embargo, né, nacional, ou seja, eles embargam apenas a região que está acontecendo aquilo, o país inicia seu protocolo de controle e segue a vida normalmente. O Brasil deve caminhar para isso mais facilmente esse ano, e nós somos muito bons na produção de qualquer produto agrícola praticamente, isso não deve impactar e a gente deve contornar essa situação bastante rápido, inclusive, né? Não deve afetar tanto as cadeias, mas se for afetar vai ser um período de praticamente 30 dias, 20 dias, não deve ser um impacto tão estendido assim, como pode acontecer, como por exemplo uma febre aftosa, assim como aconteceu lá em 2021, final do ano de 2021, que a gente ficou praticamente 3 meses sem exportar para a China, que era o nosso maior comprador. Para o frango, a gente deve resolver a situação bem mais rápida e para as outras proteínas não deve ter um impacto tão estendido assim para esse ano. Tá certo, Pedro. Colocando aí mais um detalhe, né? O ministro falando, né, que agora, a partir de maio, né, o Brasil vai receber essa certificação, certificado aí de país livre, né, da febre aftosa sem vacinação. É mais um ponto aí para mostrar qual é a qualidade aí das proteínas brasileiras embarcadas para o mundo, não é, Pedro? Exatamente. Quando a gente pega, né, essa situação de ser livre de vacinação, né, livre de febre aftosa sem vacinação, no caso, isso abre de diversos mercados para a gente, incluindo o Japão, que possivelmente, se a gente tiver o Japão comprando esse ano, deve ser ali mais próximo de novembro, que é quando eles têm a maior janela de compra deles. Já é um namoro de praticamente 25 anos que a gente está tendo com os japoneses. A gente deve ter um cenário mais positivo para esse ano, entrando com a carne bovina também. São grandes compradores aí de suínos, carnes de aves também do nosso país, devem vir comprando bastante a carne bovina aqui. Isso que carne bovina está cara no mundo, nós somos muito bons em produzir com qualidade e um custo bastante baixo no comparativo com os outros países. E cabe também uma atenção, né? A gente vai ficar livre aí da vacinação, então o produtor tem que ficar muito mais atento com a questão da transitação, principalmente nas nossas fronteiras. Então, cabe uma atenção, mas é um cenário bastante positivo para a entrada de novos mercados compradores aqui do nosso país. Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria. Pedro, muito obrigada pela análise da semana. Já te dedico uma boa semana aí e até a próxima, né? Para a gente voltar a falar do mercado do boi e de outras proteínas. Obrigada, boa tarde. A gente que agradece mais uma vez, Simone. Espero que na próxima semana mais notícias positivas aqui para todos os produtores do nosso país. Assim seja. Tchau, 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 querido.